O cemitério da Santa Misericórdia e o segredo da Cova 27. O cemitério da Santa Misericórdia, aninhado no alto de uma colina isolada, com vista para a pequena e supersticiosa cidade de Pedra Caída. Era um lugar de beleza melancólica e mistérios profundos. Seus túmulos antigos, adornados com anjos de pedra corroídos pelo tempo e cruzes de ferro enferrujadas, guardavam as histórias silenciosas de gerações de moradores. Mas entre todas as sepulturas, havia uma que era evitada, um ponto escuro no mapa do cemitério, a Cova 27. Ninguém se lembrava de quem estava enterrado na Cova 27. As lápides ao redor eram legíveis, contando vidas e legados, mas a da Cova 27 estava lisa, como se o tempo e a memória tivessem se recusado a gravar ali qualquer nome. Os mais velhos sussurravam que um crime hediondo havia ocorrido ali. Um pecado tão grave que a própria terra se recusava a revelar a identidade do seu ocupante. O coveiro do cemitério da Santa Misericórdia era um homem taciturno chamado Agenor. Com seus ombros curvados, rosto marcado por incontáveis noites sob a luz da lua e mãos calejadas pela terra fria, Agenor parecia uma extensão natural do cemitério. Ele conhecia cada cova, cada lápide, cada história sussurrada pelos ventos noturnos. Mas sobre a Cova 27, Agenor mantinha um silêncio sepulcral, um olhar distante e carregado de um medo antigo. Os moradores contavam histórias sombrias sobre Agenor e a Cova 27. Alguns diziam que ele conversava com a cova vazia nas noites de lua cheia, murmurando palavras ininteligíveis como se estivesse pedindo perdão ou prestando contas a uma presença invisível. Outros juravam tê-lo visto cavando ao redor da cova em horários estranhos, apenas para cobrir tudo novamente antes do amanhecer. Um jovem chamado Pedro, recém-chegado à Pedra Caída e cético em relação às superstições locais, achava as histórias sobre a Cova 27 e Agenor fascinantes e ridículas ao mesmo tempo. Uma noite, embriagado pela ousadia da juventude e pelo álcool barato, Pedro desafiou os moradores a acompanhá-lo até o cemitério para desvendar o mistério da Cova 27. Todos recusaram, seus rostos pálidos de medo. Pedro então decidiu ir sozinho, munido de uma lanterna fraca e de uma garrafa de aguardente para espantar o frio e o medo. Ele escalou o muro baixo do cemitério sob a luz espectral da lua crescente. O ar estava frio e úmido, carregado do cheiro de terra molhada e flores em decomposição. O silêncio era opressor, amplificando o som de seus próprios passos sobre as folhas secas. Ao se aproximar da Cova 27, Pedro sentiu um calafrio percorrer sua espinha, um frio que não vinha da noite. A cova parecia mais escura que as outras, uma mancha de negrume intenso na palidez do cemitério iluminado pela lua. A lápide lisa parecia observá-lo com uma muda acusação. De repente, um som arrastado quebrou o silêncio. Era o som de uma pá cavando a terra, vindo da escuridão entre os túmulos. Pedro prendeu a respiração, o coração batendo forte no peito. Ele acendeu a lanterna e apontou na direção do som. Lá estava Agenor, curvado sobre a Cova 27, cavando freneticamente sob a luz vacilante de uma lamparina a óleo. A terra voava ao redor dele enquanto a pá penetrava o solo com um som úmido e perturbador. Seu Agenor? Pedro chamou, a voz hesitante. Agenor parou de cavar abruptamente e se virou lentamente. Seus olhos estavam vermelhos e injetados, e seu rosto estava pálido e suado. Ele segurava a pá com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. "O que você está fazendo?" Pedro perguntou, aproximando-se com cautela. Agenor não respondeu. Seus olhos fixaram-se em Pedro com uma expressão de terror e desespero. Ele então apontou para a cova, onde um pedaço de tecido escuro e encharcado havia sido desenterrado. Pedro se aproximou e observou com horror. O tecido parecia ser parte de uma roupa, e estava envolto em algo pálido e disforme que começava a emergir da terra. Um cheiro fétido e nauseabundo começou a se espalhar pelo ar. "O que é isso?" Pedro perguntou, a voz agora embargada pelo medo. Agenor finalmente falou, sua voz rouca e sussurrante, carregada de um peso ancestral. "É ele, está voltando." Antes que Pedro pudesse perguntar o que ele queria dizer, um som gutural e arranhado ecoou da cova. A terra começou a se mover violentamente, e a figura pálida e disforme começou a se erguer, rompendo a superfície da terra como um pesadelo ganhando forma. Pedro gritou, a lanterna caindo de sua mão e se apagando. Ele cambaleou para trás, tropeçando nos túmulos enquanto a criatura emergia completamente da Cova 27. Era uma abominação de carne pálida e putrefata, com membros desarticulados e olhos vazios que pareciam brilhar com uma maldade ancestral.
Agenor caiu de joelhos, murmurando preces em voz baixa enquanto a criatura se voltava para Pedro. Um som arranhado escapando de sua garganta em decomposição. O cheiro fétido se intensificou, quase sufocante. Pedro tentou correr, mas seus pés pareciam grudados no chão. A criatura se moveu com uma velocidade surpreendente. Seus membros desajeitados impulsionando-o em direção ao jovem aterrorizado. No último instante, Agenor se levantou, brandindo a pá como uma arma. Ele gritou um nome antigo e esquecido enquanto golpeava a criatura com toda a sua força. A criatura cambaleou, soltando um urro bestial. Pedro aproveitou a oportunidade e correu, correndo mais rápido do que jamais correu em sua vida. Sem olhar para trás, sem saber o que havia acontecido com Agenor. Ele saltou o muro do cemitério e correu pela cidade adormecida. O cheiro fétido e o som gutural da criatura gravados em sua memória. Na manhã seguinte, Pedro contou sua história para os moradores. Mas eles apenas balançaram a cabeça com olhares de pena e descrença. Ninguém acreditou em sua história sobre a criatura da Cova 27. Pedro voltou ao cemitério sozinho, hesitante. Encontrou a Cova 27 remexida, a terra fofa e escura. Não havia sinais da criatura, apenas a pá de Agenor caída ao lado da cova. De Agenor, nem sinal. Com o tempo, a história de Pedro se tornou mais uma lenda sussurrada em pedra caída. Uma advertência sobre profanar os mistérios do cemitério da Santa Misericórdia. Mas para Pedro, a lembrança da criatura da Cova 27 e o sacrifício silencioso de Agenor eram terrivelmente reais. Assombrando suas noites e lembrando do segredo sombrio que jazia sob a lápide lisa, esperando o momento de retornar. E assim, o cemitério da Santa Misericórdia continuava a guardar seus segredos. Com a Cova 27 permanecendo como um lembrete sombrio de que nem tudo que é enterrado permanece em paz. E que às vezes, os próprios coveiros se tornam os últimos guardiões contra os horrores que espreitam sob a terra fria. A lua continuava a lançar sua luz pálida sobre os túmulos, e o vento sussurrava segredos entre as lápides. Carregando consigo o eco distante de um grito gutural e o silêncio pesado de uma cova que nunca deveria ter sido aberta. O ciclo da vida e da morte seguia seu curso, mas nas profundezas da terra, algo antigo e maligno aguardava. Pacientemente, o seu despertar.